aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Daniel de Filosofia. Estamos aqui na plataforma Gonçalves Dias, através da Secretaria Estadual de Educação, que é um cursinho preparatório para o Enem e a UEMA, né, esses dois vestibulares. O material está disponível no link abaixo. Então, nós vamos nós vamos fazer essa conversa aqui através de uma perspectiva histórica da filosofia. Então, nós vamos começar com o surgimento da filosofia, né? Como é que a filosofia surgiu? Essas questões, elas costumam cair bastante no Enem e na UEMA, questões a respeito dos primeiros filósofos. E aqui já uma dica para vocês, né? Essas questões podem cair, né, dos primeiros filósofos, como os filósofos da natureza, os filósofos da physis ou da física, os filósofos pré-socráticos e os primeiros filósofos, né? Pode ser uma pegadinha na prova, que já caiu de diversas maneiras, e esses 4 termos se tratam dos primeiros filósofos, né? Então, não se confundam. Filósofos da física, filósofos da natureza, os primeiros filósofos pré-socráticos se tratam dos primeiros filósofos, ali do advento, do surgimento da filosofia. Pois bem, como é que se deu esse surgimento da filosofia? Antes da humanidade, né, dos gregos, né, passarem a pensar de uma maneira racional, havia uma predominância do pensamento mitológico, né? Então, há uma passagem da mitologia para a filosofia. E o que é que caracteriza esse pensamento mitológico, né? Então, o pensamento mitológico, ele é um pensamento que a explicação para a origem, para o acontecimento, a explicação para os fenômenos da realidade, é uma explicação que vem através do mito, ou seja, eram poetas que explicavam, né, que proclamavam seus poemas em praça pública. E a explicação para os fenômenos da realidade era uma coisa que vinha externa ao mundo, né? Não era uma coisa que estava na natureza. Então, portanto, os deuses, né, era que interferia na realidade, nas ações humanas. E a filosofia, ela não vai surgir do dia para a noite, né? Vai haver um percurso, vai haver algumas mudanças culturais que vão favorecer o surgimento da filosofia. Então, o pensamento filosófico, né, ele surge justamente em contraposição a esse pensamento mitológico. Ou seja, uma explicação que vinha de fora do mundo, né, agora ela passa a vir a partir do mundo, né? Como é que se desenrola, né, esse surgimento da filosofia? A filosofia, ela surgiu na Grécia, com Tales de Mileto. Só que ela não foi do dia para a noite. Os gregos, né, a Grécia, inclusive, ela é uma região muito montanhosa, muitas montanhas, né? E, por exemplo, não é como aqui o nosso estado do Maranhão, que temos muitos pastos, né? A gente pode muito bem sobreviver da agricultura, por exemplo. Os gregos, eles não tinham, né, essa opção, porque o solo não era favorável para isso. Então, como eles estavam ali próximos ao mar, eles foram obrigados a navegarem, né, a comercializar. Com isso, eles tiveram contato com outros povos. E a partir daí foi havendo uma mudança cultural, né? Surgiu a necessidade de sistemas monetários, né? O surgimento da escrita, por exemplo. Então, não foi do dia para a noite que o homem passa, né, a abandonar o pensamento mitológico e passa a racionalizar a compreensão do mundo. E por que que o Tales de Mileto, ele é o primeiro filósofo, né? Porque o Tales de Mileto, ele vai inaugurar uma forma de pensar a realidade. Ou seja, enquanto o mito explica a realidade a partir de uma coisa que está externa, fora do mundo, a filosofia, o Tales de Mileto, o primeiro filósofo, ele vai inaugurar o pensamento filosófico racional, buscando uma explicação para a realidade não mais fora do mundo, mas dentro dele, né? Uma explicação na natureza. Então, todos os filósofos pré-socráticos, né, eles vão buscar uma coisa chamada arqué, ou seja, o princípio originário de todas as coisas, aquilo da qual tudo que existe, né, precisa ter esse elemento fundamental. E cada pré-socrático, cada filósofo da physis, por que filósofo da physis? Porque eles vão buscar a explicação justamente não mais fora do mundo, agora não é mais uma mitologia, mas uma
cosmologia, ou seja, a explicação, né, ela está dentro da natureza, algum elemento da natureza. E o Tales de Mileto vai dizer que a arqué, ou o princípio originário de todas as coisas, é a água, por exemplo, né? Então, acho que com essa breve explicação a gente já consegue resolver aqui a primeira questão, beleza? Então, a questão de número 1 é uma questão aqui do Enem 2016, que ela diz o seguinte, né? Vamos ao texto. Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. E isto é evidente, porque se as coisas são agora, neste mundo, terra, água, ar e fogo, e as outras coisas que se manifestam neste mundo, se de alguma destas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas, de nenhuma maneira, misturar-se às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem o animal ou qualquer outra coisa vir à existência se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas. Todas as coisas nascem através de diferenciações e de uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. Então vamos ao que pede a questão. O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Mas como eu falei, se lembrem, é importante que vocês anotem todas essas informações para que não chegue no dia da prova a gente dê aquele branco e esqueça, né? Então a gente vai reforçando, exercitando a leitura. E lembrando, pega essa dica, pré-socráticos, filósofos da natureza, filósofos da física, e primeiros filósofos são os mesmos grupos de filósofos. Então, para eles, a principal preocupação filosófica era de que ordem? Cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Bom, até aqui essa é a questão mais adequada, porque o que eles fazem de fato é uma cosmologia, mas preste atenção, pode ser uma pegadinha. Cosmologia também pode ser trocado por cosmogonia, se trata da mesma coisa, beleza? Então a letra A até agora é mais adequada. Letra B, política, discutindo as formações de organização da polis ao estabelecer as regras da democracia. Bom, os pré-socráticos, os primeiros filósofos, eles não estão preocupados, né, com a vida política, eles estão ali preocupados em buscar, né, a arqué, o princípio originário de tudo. Eles buscam agora racionalizar o pensamento humano, mas através de uma explicação, né, para a origem das coisas dentro da natureza e não fora dela, beleza? Então a letra B não pode ser. Letra C. Ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores virtuosos que tenha a felicidade como um bem maior. Olha, a ética, ela não é uma preocupação, né, dos primeiros filósofos, ela é uma preocupação dos filósofos que vão vir um pouco depois deles, né? No caso, o Aristóteles, enfim. Então não pode ser a letra C. Letra D, estética. Né? A estética está ligada mais à sensibilidade, né? Não é o que os primeiros filósofos estão se preocupando. E então a gente pode descartar. Letra E, hermenêutica é uma coisa mais moderna, né? Já na modernidade. Então não tem nada a ver com o que os primeiros filósofos estão buscando fazer. Então só pode ser, né? Letra A, o que eles estão buscando fazer é uma cosmologia, ou seja, é uma preocupação de uma ordem cosmológica. Quer dizer, agora o objeto de estudo, o foco da preocupação dos primeiros filósofos é justamente buscar um fundamento para as coisas, ou seja, perseguir a arqué, e cada filósofo vai fazer isso à sua maneira, né? Buscar um princípio originário para todas as coisas. O Tales vai dizer que é a água, né? O Heráclito vai ser atribuído o fogo, enfim. Então, letra A, marca aí, é de ordem cosmológica, e lembrando que pode cair de diversas maneiras, né? Cosmológica, cosmogônica, beleza? Vamos à próxima questão, questão de número 2. É uma letra da música do Lulu Santos, né? Então vamos ler. Leia a letra da canção a seguir. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Então é uma música do Lulu Santos. E o que pede a questão? Da mesma forma como canta o poeta contemporâneo, que vê a realidade passando como uma onda, assim também pensaram os primeiros filósofos, conhecidos como pré-socráticos, que denominavam a realidade de physis. A realidade de physis por quê? Physis, do que é physis? Nossa,
Essa palavra pode confundir a gente, mas física é a natureza física, né? Disso que se trata. A característica dessa realidade representada também na música do Lulu Santos é o quê? Né? O que que é? É o fluxo, estática, infinitude, ordem ou multiplicidade. Voltando à música, então, no indo e vindo infinito, tudo que se vê não é igual, ou seja, ele está querendo representar aqui nessa música, não necessariamente querendo representar, mas a gente pode perceber que aqui se encaixa muito bem a um pensamento de um importantíssimo pré-socrático, que é o Heráclito, né? Todo mundo já ouviu aquela frase de que a gente nunca entra duas vezes no mesmo rio, pois quando a gente retorna ao rio, as águas não são a mesma, pois está em um constante fluxo, tampouco nós somos os mesmos, né? Então é justamente isso que o Heráclito está querendo representar. E o Lulu Santos também na letra da sua música, né? Que é justamente esse fluxo, né? E por que não pode ser estático? Porque estático é aquilo que está imóvel, parado. Atribuído ao pensamento do Parmênides, né? Que acredita que tudo é estático, tudo é imóvel, né? Então, infinitude também não pode ser, porque o que está mais adequado aqui nessa questão é justamente o fluxo, né? Desordem não necessariamente, né? E multiplicidade é uma característica de um pensamento de outro pré-socrático, que é o Demócrito, que vai dizer que a arqué seria o átomo. Então, aqui, essa letra do Lulu Santos está representando justamente o fluxo, que é um pensamento, representa a ideia do pensamento do Heráclito, beleza? Então, a gente marca aí, letra A, né? Resposta correta. Vamos à próxima questão? Questão de número 3 do Enem 2017. Vamos o que diz a questão. A representação de Demócrito, olha só, acabamos de falar dele, é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é absolutamente o aspecto simples para si, né? Então, o que pede a questão. Por exemplo, né? Quer dizer, ele vai explicar essa ideia, né, nesse pequeno trecho que vai ficar muito claro. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. Ou seja, o que pede a questão? O texto faz uma representação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo de todas as coisas, ou seja, a arqué, o que é que o Demócrito está dizendo aqui que é a arqué? O princípio originário de todas as coisas. Seria, no caso, a menor partícula das coisas, né? Então, a partir da junção de uma partícula, por exemplo, de ouro, a partir da junção de várias partículas de ouro, forma a figura. Então, a origem de tudo já vai sugerir o Demócrito, né, lá na antiguidade, nos primeiros filósofos, ele vai sugerir o átomo, ou seja, que é a menor partícula de todas as coisas. Então, para ele, isso é a arqué, isso é a origem, né? Então, a letra A não pode ser o número, porque o número é... Quem vai defender que o número é arqué é justamente os pitagóricos, né? Porque tudo pode ser medido, então ali ele vai dizer que a arqué seria o número. O devir, que simboliza o constante movimento dos objetos, é uma característica do pensamento do Heráclito, né? Então, letra C. A água, que expressa a causa material da origem do universo, quem diz que a água é o princípio de tudo é o primeiro filósofo, o Tales de Mileto. Letra D. A imobilidade que sustenta a existência do ser atemporal. Quem vai defender a imobilidade, no caso, é o Parmênides, que tudo vai ser estático para ele, né? Então nos resta, né, a letra E, o átomo, que explica o surgimento dos entes. Beleza? Resposta correta, letra E, né, o átomo que explica o surgimento dos entes. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão de número 4, né, da UEMA de 2013. Vamos ao que diz a questão. No contexto histórico da gênese da filosofia, deixando de lado aquela polêmica entre a ruptura ou a continuidade entre mito e filosofia, importa destacar, precisamente, a perspectiva inovadora da filosofia nascente. Novidade na filosofia é... Que novidade é essa na filosofia? É a capacidade de fundamentar racionalmente as narrativas teogônicas. Bom,
quem justifica essas narrativas teogônicas, ou seja, teo, né, o divino, é justamente a mitologia. O que eles estão fazendo é se contrapondo, né, a esse pensamento mitológico e vão racionalizar, né, o pensamento humano a partir de uma explicação para a origem das coisas através da natureza. Então, letra A a gente já pode descartar. Letra B. A tendência à argumentação racional generalizada em torno das coisas. Bom, gente, existe sim, há sim, uma tendência à argumentação racional, porém ela não é generalizada. Por que que ela não é generalizada? Porque eles perseguem uma coisa bem específica, que é o princípio das coisas. Cada pré-socrático vai sugerir, né, que a arqué seja um elemento natural da natureza, como a gente viu. O Tales vai dizer que é a água, o Demócrito que é o átomo, o Parmênides vai ser o imobilismo, o Heráclito vai dizer que é o fluxo. Então, não é generalizada. Letra B a gente também pode descartar. Letra C. O exercício do distanciamento das coisas terrenas pelo pensamento abstrato. Bom, eles não estão se distanciando das coisas terrenas. Eles estão justamente vindo para ela, saindo da mitologia e vindo para a cosmologia, ou seja, fazendo uma cosmologia, vindo para o cosmos, para a natureza física. Beleza? Então, a letra C também não pode ser. Letra D. O estabelecimento de competências argumentativas com justificativas para a política e a religião. Quem faz isso, gente? Na filosofia pré-socrática, nos primeiros filósofos. Quem estabelece essas competências argumentativas como justificativas para a política e a religião são aqueles filósofos chamados sofistas. Esses sofistas, eles vão ensinar aqueles cidadãos que estão aptos a serem políticos, ou seja, eles vão ensinar a retórica, que é a arte de argumentar, do convencimento. Então, não se trata desses filósofos da physis, beleza? Então, restou a letra E, que diz o seguinte: a racionalização da compreensão do mundo, beleza? E o consequente abandono das crenças no Deus. É exatamente isso que está acontecendo e que eles vão fazer. Eles vão racionalizar essa compreensão do mundo e vão abandonar o pensamento mitológico. Então, resposta correta, letra E. Marquem aí. Vamos à questão número 5. Olha só. Temos o primeiro texto aqui. É uma questão do Enem 2016. O texto 1 diz o seguinte. É um fragmento B91, não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, como eu havia falado. Então, isso aqui a gente já sabe que é uma frase que está atribuída ao Heráclito. Nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. É o texto 1. Vamos ao segundo texto. Texto 2, que é o fragmento B8. São muitos sinais de que o ser é ingênito, é indestrutível, pois é compacto, é inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Ou seja, o Parmênides, ele está dizendo o seguinte: o que é, como que uma coisa que é pode deixar de ser? E como que uma coisa que não é pode vir a ser? Ou seja, a gente consegue perceber que central ali no pensamento do Parmênides é o imobilismo, tudo é estático, beleza? Ao contrário do que defende o Heráclito, que vai dizer, que vai defender o mobilismo, tudo tá se movimentando, existe um constante fluxo. E o Parmênides vai defender o imobilismo, tudo é estático, beleza? Então vamos ao que pede a questão. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere em que campo? Letra A. Das investigações do pensamento sistemático. Letra B. Preocupação do período mitológico. Bom, letra A não pode ser, que é uma investigação do pensamento sistemático. Na verdade, há uma oposição, Esses dois filósofos, eles são, digamos, os principais filósofos dentre os pré-socráticos, porque as suas ideias vão reverberar por toda a história da filosofia. Então, eles colocam
Por um lado, o Heráclito, que defende, né, o fluxo constante, o imobilismo, e do outro lado, o Parmênides, que defende o imobilismo, ou seja, tudo é estático, tudo é parado. Então, letra A a gente descarta. Letra B, preocupações do período mitológico, não, né? Já abandonaram, já superaram, né? Então, letra B não pode ser. Letra C, discussões de base ontológica. Bom, até agora é a mais adequada, porque eles estão buscando, né, explicar o ser, ou seja, o direcionamento do pensamento deles é justamente para o ser. Então, sim, o que eles estão fazendo é uma discussão de base ontológica. Até aqui essa é a resposta mais adequada ao que pede a questão. Letra D, habilidade da retórica sofística. Bom, a retórica sofística é justamente aqueles filósofos que vão formar os políticos, né, que tem a arte de argumentar para convencer. Então não é isso que os pré-socráticos, os filósofos da física estão fazendo. Letra E, verdade do mundo sensível? Também não, né? Por mais que eles busquem, né, a arqué no mundo sensível, mas não é disso que se trata, nem que se pede a questão, que é justamente uma oposição entre os dois principais pensadores, Heráclito e Parmênides. Então, a questão correta é a letra C, né? Questão, discussões de base ontológica. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês continuem aí. Foi um prazer e a gente se encontra na próxima aula, beleza? Um abraço.